Olá, pessoal! Olá, terceirão! Vamos lá, então, continuar a nossa correção. Nós começamos a fazer tarefas e dinâmicas nas aulas práticas e presenciais. Também corrigimos já alguns exercícios da apostila, do caderno de atividades nas aulas presenciais. E aqui no YouTube eu posso avançar um pouquinho, corrigir algumas questões, mas não todas, tá bom? E aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, se não ficou claro alguma coisa que eu falei aqui, alguma explicação, algum exercício, vocês, por favor, tirem a dúvida, esclareçam comigo nas aulas práticas, tá bom? Por favor, pessoal. É bom a gente utilizar esse espaço porque sobra mais tempo para as nossas dinâmicas, as nossas aulas práticas, né? E a gente termina tudo em dia certinho. E com certeza, se vocês precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, eu tenho todo o prazer em esclarecer com vocês, como vocês já sabem, né? E então, pessoal, continuando aqui, lá na página 8, eu quero trabalhar com vocês aqui no caderno de atividades, tá bom? Nós estamos no tema de acentuação gráfica, que é a unidade 17, lá na página 8, tá bom? Olha lá na página 8, porque da 1 até a 8, até a 7, já terminamos lá na sala de aula, né? De corrigir, vocês foram muito bem. Parabéns, parabéns mesmo. E tem aquele exercício também da apostila, na página 9, que eu também queria corrigir com vocês, tá bom? Aqui, pessoal, nós vamos corrigir alguns, tá? E eu vou terminar depois, lá na sala de aula. Se tiver algum barulhinho aqui concorrendo comigo, tá bom? Aqui, às vezes tem alguma interrupção, algum som diferente aí, é meu bebê, tá? Vocês sabem que eu tenho criança pequena e ele pode aparecer assim de repente, tá bom? Então já peço desculpa desde já, porque vocês já sabem, né? Então vamos lá na página 8, eu quero passar logo essa correção, tá bom? Ser rápida, para que esse vídeo não se estenda muito, tá bom, pessoal? Lá na página 8, então, nós temos, ó, vocês lembram, né? Tem um texto grande, mas ainda tem um pedacinho aqui das questões da página anterior, tá bom? Aqui, a pergunta é, com referência à acentuação gráfica, assinale o que for correto. Então, já sabemos que é a 2 e a 4, né? Psicológico e único são acentuados pelo mesmo motivo. Qual motivo? São proparoxítonas, certo? Vamos lá. E o 4 é verbo e é conjunção. Diferem no timbre e na tonicidade. Já falei para vocês sobre tonicidade na sala de aula, então sílabas tônicas, sílaba forte, né? E timbre também, já passei um pouquinho de fonética para vocês na aula. Nós temos até o alfabeto fonético na minha sala de aula para você ter sempre isso em mente, né? Ajuda muito. Então, tá aí, gente. Questão 2, o 2 e o 4, o somatório 6, né? Vocês têm aí. Tranquilo. Continuando, então, exercício 17, a alternativa correta é a D, letra D de dado. Eu vou ler essa alternativa correta, tá bom? Então, vamos lá. A forma verbal cumprimentar é acentuada porque, ao associar-se ao pronome o, perdeu o R final, tornando-se uma oxítona terminada em A. Vamos analisar. Cumprimentar é de cumprimentar, né? Então, realmente, caiu o R. E depois nós temos uma oxítona, que é o que interessa aqui pra gente. A última sílaba é a mais forte, oxítona, cumprimentar. Terminada em A? Sim, terminada em A. Então, tudo certo, né? É isso mesmo. Então, exercício 17, vamos lá. Alternativa D. Lá na página 9, nós temos um outro texto grande e que era maior ainda, ele foi encurtado aqui porque foi mantida só uma questão em relação a esse texto. Tinha outras questões sobre outras partes do texto, ele era maior. Então, o que aconteceu? Essas outras questões que não estão aqui foram retiradas
Por isso, no texto também foi diminuído, e essas lacunas que vocês têm aqui referem-se a essa diminuição do texto, né? Então, o que sobrou para a gente foi um texto que é suficiente para poder responder a questão 18, tá? Vamos lá, então, à questão 18. A alternativa correta é a letra D de dado, apenas a 1 e a 2, tá? Isso mesmo. A 3 está incorreta, tá bom? Por quê? Português recebe acento por ser vamos lá. Oxítona terminada em E seguida de S, português. E o acento em sair se justifica pela presença da vogal tônica I no hiato, tá? Então, é isso mesmo, pessoal, tá bom? Vejam que são regras aí diferentes, né? Vamos lá. 19, exercício 19 da página 9. Assinale a alternativa cujas palavras estejam de acordo com as regras de acentuação gráfica. Vamos ver o que foi acentuado aí direitinho, tá bom? Que é a alternativa A, 19A. Vamos lá. Avaro, ibero, perito, rubrica, ariete e ínterim. Ínterim proparoxítona. Então vamos lá. Pessoal, vocês lembram que eu queria fazer uma live? E eu perguntei para vocês, olha, eu quero fazer uma live para a gente tirar dúvidas ao vivo, lembra? Ninguém tem horário compatível, então como é que eu vou fazer? Vou deixar gravado, reforço aqui, se tiverem dúvidas, nós vamos esclarecer as nossas dúvidas na aula presencial, na aula prática, tá bom? Anotem aí as dúvidas, caso vocês as tenham. Vamos lá, então estou agora na página 10, vamos lá. Mais um texto muito pequenininho da página 10, vamos lá, com afirmações. Considere as seguintes afirmações sobre acentuação gráfica no texto. Então, gente, aqui, exercício 20, página 10, questões. Quais estão corretas? Apenas a 1 e a 3, tá? Tá aqui já. 20 é o D, ok, apenas a 1 e a 3, tá tudo certinho, 20, tá? A 1 e a 3, a 2 e a 3, desculpa. A 2 e a 3, tá correto aí na minha anotação, tá certo? Muito bem. Por que não é a 1? Qual que é o problema da 1? Por que não pode ser a 1? Porque risível se acentua por ser paroxítona terminada em L e ridículo por ser palavra proparoxítona, tá? Muito bem, pessoal, muito tranquilo. Vamos lá então no exercício 21, ele também, leia o enunciado abaixo e depois assinale a soma das proposições corretas, né? Então você tem lá a soma. A correta é a 1, o vocábulo para, que está assinado com é um verbo, tá? E 32. No enunciado acima, as palavras assinaladas com números 1, 2 e 3 são exemplos de palavras homógrafas, sim, gente. E a somatória, 1 e 32, vamos lá, temos o 33, tá bom? Vamos lá então na nossa página 11, exercício 22, mais um texto. Vocês já leram, já pensaram sobre isso, já fizeram em casa, e aqui, gente, é para correção, tá? E se sobrar alguma dúvida, alguma coisa, amanhã nós vamos ter aula, né? Então podemos já esclarecer isso o quanto antes, não deixar para depois, mas anotem aí a dúvida de vocês. Tá, o exercício 22A. Explique por que a forma pôde traz acento circunflexo. Vamos lá. Trata-se de acento diferencial, usado para distinguir pôde, pretérito perfeito do indicativo, uma forma verbal, de pode, presente do indicativo. Então, pôde e pode, tá bom? Olha, gente, o acento diferencial, nessa reforma ortográfica que teve, a mais recente,
foi retirado de muitas palavras, mas algumas ainda permaneceram com acento diferencial. E tá aqui um exemplo. Forma e forma também mantiveram o acento diferencial. O verbo por, nós temos aí alguns que preservaram ainda essa acentuação, mas perdeu-se muito desse acento diferencial, tá? Lá no nosso exercício, tá, 22, o B, em qual alternativa, ele está perguntando, em qual alternativa a seguir os pares de palavras são acentuados pela mesma razão que a forma verbal pôde? Ó, ainda nessa reflexão, tá, do acento diferencial. É o 2 aí, por verbo e retém. Por verbo e retém, tá? Até para diferenciar da preposição por, né? Nós temos aí uma preposição por, mas aqui por é verbo, tá bom? Vamos então lá na página, ainda na página 11, o exercício 24, certo? Opa, tô pulando 23. Eu vou ler o 23 aqui, a pergunta. Releia o trecho final do fragmento. Excluindo a forma verbal pôde, considere as demais palavras acentuadas graficamente e justifique a acentuação. Apresente mais 4 exemplos de palavras que são acentuadas segundo a mesma regra. Então vamos lá, pessoal. Farmácia, Fabrício, próprio e utensílios. Tá vendo? Então temos aí já 4. São paroxítonas terminadas em ditongo, tá? Farmácia, Fabrício, próprio e utensílios, ó lá, terminado em ditongo, tá lá na regra. Acentuam-se pela mesma regra, espécie, água, tá chovendo agora aqui, ó, bastante, não sei se tá chovendo aí agora, não sei se vocês estão ouvindo o som, o barulho da chuva, mas tá chovendo aqui bastante agora. Tênue, continuando, colégio e etc, tá bom? Tranquilo, pessoal? Deu certo aí com vocês? Depois vocês já sabem que eu vou olhar aí o material. Pessoal, eu precisei fazer uma pausa aí na página, enquanto eu estava na página 11, então só para não perder informação aqui. O exercício 24, então, estão certas a 2, a 4, a 8 e a 32 e o somatório 46. Eu expliquei um pouquinho sobre essa questão. Não sei se apareceu aí no vídeo, não vai dar tempo de arrumar isso aí hoje não. Qualquer dúvida vocês podem conversar comigo, tá bom? Pessoalmente. Vamos então lá na página 12, vamos lá. O exercício 25, mais um texto, tá? E vamos lá. Ele quer saber sobre o texto apresentado na tirinha, é correto afirmar que... Bom, a afirmativa correta aqui é a B. A forma verbal que aparece no segundo e quinto quadrinhos, é acentuada com base na regra que manda acentuar as palavras monossílabas tônicas terminadas em E. Vamos lá, no quarto quadrinho não é. Bom, gente, essa questão é isso, 25B, né? Vamos lá. Não é a C... País, tá? Não é? Porque país recebe acento pela presença da vogal I, seguida de S no hiato. Então, país, né? É uma sílaba, o is. Então, ele recebe acento por isso, tá bom? Por causa do hiato. O acento em país não possui caráter diferencial. Então, não entra na regra aquela diferencial que eu falei para vocês, do acento diferencial, tá bom? Então, cuidado aí. País e pais não é porque é acento diferencial. Não, tá bom? Ninguém, e por que não pode ser aí? Ninguém é palavra oxítona, isso, terminada em ontem não recebe acento gráfico, né? Nem opcional. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Nós estamos aí na página 12B. Eu vou aqui para a página 13, tem mais um texto grande, mas ele só quer saber da quarta estrofe, isso. Vamos lá, o terceiro verso. Ele só está fazendo uma pergunta sobre esse verso aqui. Exercício 26 da Unesp. Vamos lá no terceiro verso da quarta estrofe. Ele está perguntando aí sobre essa palavrinha fluido. No terceiro verso, eu só vou ler a pergunta, tá, gente? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo.
No terceiro verso da quarta estrofe, o eu poético escreve o mesmo fluido estranho. Considerando que o vocábulo fluido foi adequadamente empregado, explique por que o poeta não poderia ter usado a forma acentuada fluido. Bem, pessoal, aqui no caso, fluido, ele está, vamos lá, acompanhado do adjetivo estranho, olha, fluido estranho. Né? Então está acompanhado do adjetivo, é um substantivo, e aqui no caso, sendo um substantivo, significa algo que corre como um líquido. Olha só esse verso, o que ele está falando? Alma ou asas movendo, o mesmo fluido estranho, seja instinto ou amor. Então veja que esse significado ele vai exatamente ao encontro daquilo que o poeta está falando. Então é muito adequado realmente que ele use fluido, substantivo, com esse significado. Agora, se fosse fluido, aí já seria um verbo, não seria o substantivo, tá? Aqui no caso no particípio. Não daria certo para aquilo que ele está dizendo, tá bom? Então, tá aí a resposta, tá bom? Não sei se você está de acordo com aquilo que vocês colocaram, mas vamos comparar nas nossas aulas práticas. Eu sempre verifico o material de vocês, procurem responder sempre de acordo com a norma culta. As nossas respostas, gente, como eu digo, tem que ter qualidade na resposta, não é responder de qualquer jeito, tá bom? Então, aqui eu já mostrei como é que funciona o raciocínio e você vai colocar uma resposta bem bonita para eu acompanhar lá no seu material, tá bom? Lá no exercício 27, então, para a gente terminar, tá bom? Terminar não, ainda tem a apostila. Ele está perguntando, o acento gráfico de 3 justifica-se por ser o vocábulo monossílabo tônico terminado em ES. Olha, o 27E tá lá do outro lado, tá? E é isso aí, gente, tá? Qualquer dúvida, vamos conversar. De qualquer maneira, vocês sabem que eu vou olhar o material de vocês. Então, capricho, hein? Pessoal, mudando de assunto, rapidamente. Pega lá sua apostila, vai lá na página 9. Vamos mudar de assunto aqui. Aqui o assunto é funções da linguagem. Funções da linguagem. Já conversamos sobre isso nas aulas práticas hoje, foi bem legal, com textos para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso. E eu quero destacar só a questão 6. Pega a sua apostila, vai lá na questão 6 do Enem, tá aí, a questão 6. Como é correção, vocês já fizeram, certo? Então, ele coloca um texto aí, desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje, simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. Olha, a pessoa aí está falando sobre o foco que prevalece nessa questão, nesse texto, é o emissor, né? Quando eu tenho foco no emissor, eu já falei para vocês aí a função emotiva ou expressiva, né? Pois, alternativa B, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito, tá? Então o foco é nele, ele não está falando do outro, ele está falando dele, tá bom? Então é a B. Por que não é metalinguística? Porque ele está falando sobre a produção de uma crônica. A gente podia confundir. Olha, gente, vocês sabem que as funções de linguagem, quando eu tenho um texto, é difícil ter exclusivamente uma única função de linguagem. Aparecem outras, mas a que predomina, da intenção aqui do autor, a predominante, realmente a função emotiva ou expressiva, tá? Então está aí. Leiam novamente, analisem, tá bom? O comando da questão, deixa eu ler de novo aqui o comando da questão para vocês. Nos textos em geral é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, como eu disse, com predomínio, entretanto, de umas sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função de linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois a atitude do enunciador se sobrepõe. Então aqui o foco, o enunciador se sobrepõe a outras funções que
nós conseguimos aqui ver que aparece também, tá? Não deixa de ter ali, mas o que prevalece, que é o que ele está pedindo no comando da questão, é isso. Então, questão 6, alternativa B. Gente, é isso que eu queria falar para vocês, acompanhem, muito obrigada, tá bom? E espero que tenha ajudado, que tenha contribuído, tá? Já estou aqui falando tchau para vocês, né? E a gente se fala nas aulas, tá bom? Muito obrigada, um abraço e um beijo.